Fala, servidores e futuros servidores do município de Indaiatuba, assim como demais interessados. Vamos hoje percorrer o trecho da lei a partir do capítulo 4 das licenças, certo? Ainda estamos no título 3, acerca dos direitos e vantagens. Deixa eu confirmar isso mesmo, dos direitos e vantagens. Agora no capítulo 4 das licenças. E estamos aqui, né? Temos na seção 1 das disposições gerais os tipos de licenças, que são basicamente 1. Tratamento de saúde. 2. Motivo de doença em pessoa da família. 3. As licenças relacionadas aos filhos, né? Ou seja, por motivo de gestação, adotante e a paternidade. 4. Para serviço militar. 5. Prêmio por assiduidade. 6. Para tratar de interesses particulares. Então, se você ainda não está preparado, endireite a sua postura na cadeira, facilita a oxigenação do seu cérebro, a sua circulação sanguínea, melhore a sua concentração, portanto, e cola comigo porque vamos decolar em 3, 2, 1. Valendo! Deixa eu verificar aqui o novo ponto. Tudo ok. Funcional? Então, só colocar aqui para ver se está funcionando. Está corretamente. Então vamos lá para da seção 2 da licença para o tratamento de saúde. Já estamos decolados, então. Considere-se a licença para tratamento da própria saúde ao servidor que se ausentar por motivo de doença que o impossibilite de comparecer ao serviço, desde comprovada por atestado médico que indique o diagnóstico, o Código da Classificação Internacional de Doenças, CID, e a necessidade de repouso do servidor ou incapacidade para o exercício de seu cargo, o qual deverá ser apresentado ao órgão de recursos humanos no dia útil seguinte ao que começar a faltar. Então, vamos utilizar aqui o nosso querido Bob, o menininho aí que está acima. Nosso Bob agora já é servidor, né? E infelizmente o Bob está dodói, né, Bob? Então, o Bob, ele vai requerer a sua licença, mas para isso ele precisa apresentar o atestado médico lá no dia seguinte ao que começar a faltar ou alguém apresentar ali para ele, né? Nos recursos humanos, certo? E lá no atestado vai ter o quê? O diagnóstico, né? A classificação internacional da doença e a necessidade de repouso do servidor ou a sua incapacidade, ou seja, motivos claros que justifiquem a sua ausência no trabalho. Parágrafo 1º. A doença não é motivo para ausência ao serviço, mas a incapacidade para o exercício do cargo em consequência da doença, ou a necessidade de repouso para a recuperação do servidor. Ou seja, nem toda doença justifica uma licença para tratamento de saúde, apenas aquelas que incapacitem o exercício do cargo ou faz com que o servidor tenha uma necessidade justificada de repouso. Parágrafo 2º. É dispensada a concessão da licença de que trata esse artigo, na hipótese prevista no inciso 8º do artigo 107 desta lei complementar. Está dizendo aqui lá no inciso 8º do artigo 107, se vocês forem lá, está dizendo que existem doenças que o servidor pode ali se ausentar do trabalho por no máximo 11 dias por ano, não sendo mais do que 2 deles consecutivos, certo? Agora eu queria dar uma salva de palmas a vocês que estão aí passando pelo funil do processo seletivo
a começar da própria preparação, vencendo, né, a própria inércia. Mas tudo bem, vamos lá. Então, parágrafo 3º. Decreto do Executivo disciplinará, entre outras questões, ou seja, o decreto vai regulamentar essa lei complementar, né? Em quais questões aqui que a lei está direcionando o decreto? Inciso 1º. A forma de comprovação da impossibilidade de comparecimento ao serviço em caso de internação sem previsão de alta e outros. O procedimento administrativo para concessão de licença e de encaminhamento ao órgão previdenciário nas hipóteses de auxílio-doença. No caso, então, o decreto vai regulamentar quando se tratar desses casos, ó, mais sensíveis, não é assim? Internação sem previsão de alta, hipóteses de auxílio-doença, o que o órgão previdenciário vai fazer, né? As hipóteses em que será dispensado ou obrigatório o comparecimento do servidor ao órgão de medicina do trabalho. Então, lá as hipóteses certinhas somente no decreto. A competência do órgão de recursos humanos para definir os prazos para realização de perícia médica. Parágrafo 4º. O órgão de medicina do trabalho poderá justificadamente reduzir os dias de repouso solicitado no atestado médico ou negar a licença. Ou seja, temos duas autoridades médicas aí para opinar a respeito do quadro clínico do servidor. Tanto o seu médico quanto o órgão de medicina do trabalho, que ele vai aí ratificar ou mudar. Pode ratificar ou não ratificar ou no mesmo mudar, tá bom? Parágrafo 5º. O servidor que faltar ao serviço ou gozar de licença para tratamento de saúde poderá ser visitado pelo órgão de recursos humanos ou de medicina do trabalho para acompanhamento de sua recuperação. É porque, gente, eles vão ficar com saudades, vão ficar preocupados. Brincadeiras à parte, mas isso pode acontecer mesmo. Mas só que essa verificação é mais para saber se o indivíduo está lá jogando bola de repente, né? E bem tranquilo, gozando da sua licença, nadando ali de braçada na sua piscina, né? Porque você vai ganhar bem, vai ter uma piscina olímpica dentro da sua casa. E no parágrafo 6º, o órgão de medicina do trabalho poderá suspender o afastamento quando entender insubsistente a doença, ou quando o servidor não estiver cumprindo as recomendações médicas para sua reabilitação, ficando o servidor cientificado de retornar ao exercício de seu cargo no dia subsequente. Então aqui, ó, vai gravando essa questão aqui de dia subsequente quando se trata de licença para tratamento de saúde. Tem bastante isso de dia subsequente. Caso cair um prazo relacionado, você já estará ligado. Vou até escrever isso aqui, ó. Dia subsequente. Ok? Parágrafo 7º. A caracterização de acidente em serviço ou doença ocupacional para fins de concessão de licença que trata esta seção deverá ser demonstrado na respectiva comunicação de acidente em serviço ou doença ocupacional na forma prevista em regulamento. Então, caso o que aconteceu que vai afastar o servidor seja um acidente em serviço ou uma doença ocupacional, certo? Deverá ser demonstrada na respectiva comunicação de acidente em serviço ou doença ocupacional. Na respectiva comunicação, certo? De qualquer forma, não, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 8º. Não será deferida a concessão de licença para tratamento de saúde em razão de procedimento meramente estético, salvo quando, por indicação médica, comprovadamente foi realizado
de forma profilática ou reparadora. Então, tratamentos estéticos geralmente não entram, com a exceção de indicação médica quando realizado de forma profilática ou reparadora, vamos supor assim, que o coitado do Bob sofreu um acidente e ficou com o rosto desfigurado, coitado do Bob. Então o que acontece com o Bob? Ele tem que passar por o médico indica ali um procedimento estético que ele vai lá e passa, né? E isso entra na sua licença para tratamento de saúde. 83. Sempre que a licença para tratamento de saúde exceder o período estabelecido na legislação específica, o servidor será encaminhado ao órgão de previsão social para a concessão do benefício de auxílio-doença. Então tem um prazo aí que ele visa apenas legislação específica, né? E quando exceder esse prazo, ele é encaminhado para o INSS, para o órgão de previdência social, para a concessão do benefício, passando a licença a ser não remunerada. Então, agora é o órgão da previdência social que vai cuidar da remuneração desse servidor. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Respira fundo. Estamos mudando de seção e progredindo rumo à sua aprovação. Então, licença, Já estamos falando sobre licença. Motivo de doença em pessoa da família. Doença em pessoa da família. Não é mesmo? 84. O servidor poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteados ou dependente que comprovadamente viva às suas expensas, desde que comprove a doença e a necessidade de assistência pessoal permanente ao doente. Então, não basta ter um familiar doente, É necessário que por exemplo, o Bob está aqui sobre meu parente, está aqui sobre meu filho, Está aqui sobre a minha responsabilidade, vamos supor, Ele ficou doentinho, tadinho, e eu preciso dar assistência pessoal permanente ao doente. Então, eu posso requerer esse tipo de licença. A licença somente será deferida se a assistência direta ao servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário na forma prevista em regulamento. Ou seja, período integral ainda tem que ser essa assistência, certo? Senão eles vão tentar ajeitar aí uma compensação de horário, para que você continue em exercício. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. Então, a cada 12 meses é possível pegar-se uma licença, mas com prazos. Inciso 1, 60 dias e caso de 90 dias. Aliás, até mais de 90 dias. Então, até 60. O que tem? Consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, sendo o período inicial nunca superior a 15 dias consecutivos. Certo? Então, o servidor vai lá e pega no máximo 15 dias seguidos. Depois ele vai acumulando e chega até 60 dias. E aí, no próximo ano, vamos dizer assim, no próximo ano, mas não é exatamente no próximo ano, nos próximos 12 meses, ele poderá requerer mais 60 dias. E por até mais 90 dias, consecutivos ou não,
sem remuneração. Então, a questão grande divisor de águas aqui, eu vou até mudar de cor, a questão da remuneração, né? É como se a administração dissesse assim, ó, até 60 dias eu banco. A partir disso, eu não banco, certo? Entre 60 e 90, ela não banca. Mas e aí, se for necessário mais de 90 dias, o que acontece? Provavelmente o que lemos, né, aqui em cima. Encaminhamento ao órgão de previdência social. Tá bom? Então, até 60 dias, nunca superior a 15 dias consecutivos, o servidor pode ser afastado por motivo de... pode receber a licença por motivo de doença de pessoa da família, com remuneração. E entre 60 e no máximo até mais de 90, né? Até mais de 90 consecutivos ou não, sem remuneração. Eu disse que mais de 90, né? Ele seria encaminhado para o órgão de previdência social, mas, olhando novamente aqui, não é isso que está dizendo. Lá está dizendo, ó, vamos rever aqui, ó. Licença, tratamento de saúde, exceder o período estabelecido na legislação específica, certo? Então, esse período não é necessariamente esse 90, tá bom? Porque ele vai estar em legislação específica. Então, vamos retomar aqui, ó. Até 60 dias, nunca superior a 15 consecutivos, recebe remuneração. E, por até mais 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Tá bom? Passados estes 60 dias, até mais 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Certo? O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data de deferimento da primeira licença concedida. Lembra que eu disse assim, 1 ano? Não é 1 ano, ou seja, recebeu a primeira licença, começa a contar os 12 meses. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observados os dispostos no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Certo? Então, são todos os limites que acabamos de ler, tá? Na soma dessas licenças, sejam remuneradas ou não, incluídas as prorrogações, tem que atender esses limites. É isso que este parágrafo está dizendo. 85. A doença e a necessidade de assistência pessoal permanente do doente deverão ser prestadas em relatório médico homologado pela perícia médica do órgão competente ao qual está vinculado o servidor. Ok. Relatório médico homologado pela perícia médica competente ao órgão que está segundo. Tá bom. Parece uma repetição, né, do que foi feito assim, mas vamos ver o detalhamento disso nos parágrafos 1º e 2º. Primeiro, a verificação da impossibilidade de a assistência ser prestada por outra pessoa da família será feita por assistente social do órgão competente da Prefeitura Municipal. Ou seja, não é apenas dizer ou escrever, né? Poderá haver uma visita do assistente social, né? Para verificar mesmo se outra pessoa da sua família não pode prestar essa assistência. E quando o órgão de recursos humanos verificarem visitas ao doente que este não necessita mais do acompanhamento do servidor, a licença será cassada, ficando o servidor obrigado a retornar imediatamente ao exercício do cargo. Então ele não chega a falar de uma sanção, só que fala na cassação desta licença, certo? E ele fica obrigado a voltar imediatamente para o exercício do seu cargo.
86. O servidor deve requerer a licença no dia em que começar a faltar, apresentando até o dia útil subsequente atestado médico que comprove a doença e a necessidade de assistência pessoal permanente ao doente. Ok. Então, no caso não é o servidor que está doente, né? Ele começou a faltar. O que acontece? Ele deve, né, comunicar requerer a licença. Deve requerer a licença. E no dia útil subsequente, ao dia, por exemplo, ele começou a faltar na segunda, né? Ele requer a licença na segunda e leva o atestado médico na terça-feira. Artigo 87. O servidor que estiver gozando da licença de que trata essa sessão e for encontrado durante o período da licença, exercendo qualquer outra atividade remunerada, ficará sujeito à revogação da licença, à devolução das remunerações recebidas indevidamente, sem prejuízo das sanções disciplinares e representação penais cabíveis. Sanções disciplinares, representação penal, ou seja, aí o servidor ele está de licença e resolve aproveitar esse tempo para conseguir outras fontes de renda, né? O que vai acontecer? Vai ter que devolver as remunerações devidas, porque ele, aqui no caso, o legislador entende que se ele se afastou é porque ele não pode trabalhar. Então, se ele está trabalhando em outra coisa para obter uma fonte de renda, ele está como se fosse roubando a administração, né? Então, ele tem que devolver isso daí, né? E ainda pode sofrer aí uma sanção disciplinar ou uma representação penal. E vamos para a seção 4. São aquelas licenças relacionadas a filhos, né? Seja no caso de gestante, adotante ou paternidade. Esse gap aí. 88. A servidora gestante será concedida mediante inspeção médica licença de quantos dias ficou gestante? 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, ou seja, sendo remunerado, ressalvado o período em que perceber benefício previdenciário de salário maternidade na forma da legislação específica. Então, se por algum motivo você recebeu esse salário maternidade, você não recebe a remuneração normal do seu cargo. Parágrafo 1º. Salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá ser concedida a partir do 8º mês ou 36ª semana de gestação. Então, está correndo tudo bem a gravidez. O que vai acontecer? Quando que ela vai sair de licença? No 8º mês de gestação. Já está lá com a barriguinha bem desenvolvida, né? Ou no 36ª semana da gestação. Vamos colocar isso aqui. Esses valores aqui são interessantes. 180 dias consecutivos. Vai achar que isso daqui é depois de Cristo, não. É dias consecutivos. Então, o normal, vamos dizer assim, normal, salvo prescrição médica, ela receberá a partir do 8º mês ou na 36ª semana de gestação. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Então vamos supor que o bebê nasceu com menos de 8 meses. Houve o parto, já inicia a licença.
nascimento prematuro. No caso de natimorto ou aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito à licença remunerada correspondente ao período de concessão do benefício de salário maternidade pelo órgão previdenciário. Então, licença remunerada para o caso da maternidade, né, da gestante, e, infelizmente, nesse caso de natimorto, ela também o bebê nasceu morto, ela também goza dessa licença, certo? Goza dessa licença gestante e recebendo salário pelo órgão previdenciário, já não é mais pela administração, certo? Ou ainda em caso de aborto legal, vamos dizer assim, aborto legal, atestado por médico oficial. Aborto legal é um pouco polêmico. Não sei se cabe essa palavra aqui, né? Parágrafo 4º, mas não é direito constitucional aqui. Parágrafo 4º. Para amamentar o próprio filho até a idade de 9 meses, a servidora lactante terá direito durante a jornada de trabalho a 2 horas de descanso na repartição ou fora dela, que poderá ser dividida em 2 períodos de 1 hora, devendo ser solicitado ao chefe do setor. Então, aqui ele já está aproveitando aqui da licença gestante, mesmo após a gestação, após o nascimento. Vamos pegar aqui, ó, até a idade de 9 meses, né? O recém-nascido, servidora lactante, ao invés dela ter aqui aquela 1 hora de descanso na repartição fora dela, ela vai perceber 2 horas de descanso, poderá ser dividido em 2 períodos de 1 hora. Parágrafo 5º. No caso de jornada de trabalho inferior a 40 horas semanais, o intervalo de que trata o parágrafo 4º será de 1 hora de descanso não divisível. Então, se ela requereu a diminuição da carga horária de trabalho semanal, ao invés de 1 hora, ela só, ao invés de 2 horas, né, ela só recebe 1. 89. A licença nos termos previstos no caput do artigo 88 é devida à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de menor até 12 anos de idade. Então, caput. A servidora gestante será concedida, tal, 180, ele está querendo dizer os 180 dias, né? Então, no caso ali de não é o filho, né? Filho sanguíneo, mas é um filho por consideração, filho adotado. Então, servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de menor de até 12 anos de idade. Então, aquela novidade, né? Aquela criança ali, menor de 12, né? Ali dentro da família, é como se houvesse nascido um filho mesmo. É isso que o legislador entende. Por isso, a licença de 180 dias. No caso de adoção ou guarda judicial de menor com mais de 12 anos de idade, será concedida licença com duração de 30 dias, sem prejuízo da remuneração. Isso se for criança, né? Agora, e se adotar um marmanjão, vamos dizer? Brincadeira, um pré-adolescente, um adolescente, mesmo adulto, não sei. A licença cai de 180 para 30 dias, sem prejuízo da remuneração. Remunerada. Então vamos anotar isso daqui para ficar bem gravadinho na sua mente. No caso de adoção, menor ou igual a 12, 180 dias, né? E maior do que 12 anos,
30 dias apenas. Isso, 30 parece um 80. Então vamos fazer de novo. 30 dias. Parágrafo 2º. O período de licença não poderá ser superior ao prazo de guarda judicial quando provisória, extinguindo-se a licença nas hipóteses de revogação ou modificação da medida judicial ou advento de termo resolutivo imposto pelo juiz, devendo o servidor retornar ao exercício do cargo no dia subsequente, sob pena de serem consideradas injustificadas as ausências. Leu e não entendeu. Tá. Período de licença não pode passar o quê? Do prazo da guarda judicial quando provisória. Certo? Então recebeu a guarda, mas não uma guarda definitiva, é uma guarda provisória. Então se a guarda, por exemplo, é 100 dias de guarda, ele não vai poder, por exemplo, uma adoção, né, de menor de 12 anos, ele não vai poder perceber 180 dias de licença, não. Somente os 100 dias, porque a guarda é provisória. Extinguindo-se a licença nas hipóteses de revogação ou modificação da medida judicial, né? Revogou a medida judicial, perdeu a guarda, né? O que acontece? Perdeu a licença. Devendo o servidor retornar. Perdeu a guarda na quinta, retorna na sexta, certo? No dia subsequente. Pelo 90, pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 8 dias consecutivos a partir da data do evento. Coitado do homem aqui, hein? Veja bem, servidor não pode ficar muito confuso pelo jeito, segundo o legislador aqui, né? Somente 8 diazinhos consecutivos a partir da data do nascimento ou da adoção. Então, isso daqui, ó, adoção, estamos falando da mãe, né? E no caso do pai, né? Seja feio, seja no caso de paternidade ou no caso de adoção, coitado, não recebe 180 dias não, apenas 8 diazinhos consecutivos, tá? Consecutivos. Parágrafo único. Não será deferida a licença paternidade do servidor que estiver em curso de férias ou licença na data de ocorrência. E se o rapaz estiver de férias, já pode acompanhar seu filho e babau, esquece. Seção 5. Dá licença para o serviço militar. O servidor convocado para serviço militar ou prestação alternativa na forma da legislação específica será concedida licença sem remuneração desde a data da incorporação até 30 dias após o desligamento. De azulzinho temos o quê? Licença para serviço militar. O que temos que gravar aqui de prazo sobre isso? Então, sem remuneração, certo? Desde a data da incorporação até 30 dias após o desligamento. Então, como que eu posso dizer aqui, ó? Incorporação, serviço militar, mais 30 dias.
certo? Para uma seta assim, só está parecendo que é menos, né? E não é menos não. Não parece uma seta, mas vocês entenderam. 6. Dá licença para tratamento de interesses particulares. 92. Enquanto eu leio, vou ver se consigo escrever. Seção 6. A critério da administração pública municipal poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo de cargo efetivo interesses particulares. Não tem como não, homem só faz uma coisa por vez. Desde que não esteja em estágio probatório, licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos sem remuneração, prorrogável uma única vez sucessivamente por igual período. Bastante tempo, né? Você quer tratar de interesses particulares? Você pode. Durante toda a sua carreira ali, você pode requerer 2 vezes, por até 2 anos. Então, vamos colocar assim, ó, que é no máximo 2 vezes por 2 anos consecutivos. E quem está em estágio probatório pode? Não, somente para o servidor efetivo. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, a concessão da licença de que trata este artigo referente a um deles não afeta o exercício do outro. Então, se ele pode acumular o cargo, ele pode sim pedir a licença para tratamento de interesse particular em um deles, ficar ali os seus 2 anos consecutivos, né? Ele fala até 2 anos ou menos, e no outro continuar trabalhando normalmente, ou seja, uma parcela, né, do seu dia letivo trabalhando. Se o servidor efetivo estiver ocupando o cargo em comissão, deverá exonerar-se deste para entrar em gozo da licença de que trata este artigo. Então, o comissionado não tem direito a essa licença para interesses particulares. A licença poderá ser negada quando o afastamento do servidor fundamentadamente for inconveniente ao serviço público. Então, ainda a administração vai avaliar a conveniência do motivo, né, dessa licença. Considera-se inconveniente o serviço público concessão de licença para o afastamento quando o afastamento exigir nomeação do novo servidor para desempenhar as funções daquele que for se afastar. Então, quando for necessário nomear novo servidor, aí é inconveniente e a administração pode o quê? Negar a concessão da licença. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença, podendo indicar a data em que pretende iniciar o gozo da licença do requerimento, qual deverá ser apreciado em até 30 dias. Então, ele solicitou, a administração tem até 30 dias, administração pública, até 30 dias para avaliar pedido. Certo? 93. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou do interesse do serviço devidamente fundamentado. Então veja que interessante. O próprio servidor ele pode dizer: não, por favor, quero muito voltar a trabalhar. Lembrando que essa licença ela não é remunerada, tá?
Ó, sem remuneração. Isso é muito importante. Ou a qualquer tempo, pedido do servidor ou no interesse do serviço, devidamente fundamentado. Os servidores docentes só poderão reassumir antecipadamente o exercício do cargo no período de férias ou recesso escolar. Certo. A convocação do servidor será feita pessoalmente quando conhecido seu endereço ou por aviso publicado na imprensa oficial em jornal do município por 2 vezes, quando esgotado todos os meios hábeis para localizá-lo. Então, não conseguiu localizar, vai fazer a convocação por até 2 vezes. Depois de convocado, o servidor terá prazo de 30 dias para reassumir o exercício do cargo quando devidamente convocado para esse fim do qual deverá ser aberto processo administrativo para apuração de falta disciplinar, na forma desta lei complementar. Não foi convocado? Até 30 dias para assumir. Não abre um PAD, processo administrativo disciplinar. 94. E ele é convocado no máximo 2 vezes, né? Então vamos dizer aí. Convocação por meio de publicação. Menor ou igual a 2 vezes. E a partir da convocação, menor ou igual a 30 dias para reassumir. Entrar em exercício, vamos dizer assim. 94. A licença para tratar de interesses particulares não poderá ser renovada, ressalvada a possibilidade de prorrogação de continuidade da licença interrompida nos termos do artigo 93. Ou a nova concessão do cargo de reingresso do servidor no serviço público municipal. Então, vamos lá. Quando é que ela não pode ser renovada? A regra é que ela não pode ser renovada, tá? Só que tem essas hipóteses ali, ó, de interrupção, colocados no artigo 93, certo? E também tem ou nova concessão no caso de reingresso. Então vamos supor que o servidor foi exonerado e passou no concurso de novo. Então é possível que ele já pediu, vamos supor, o Bob foi lá, passou no concurso e usufruiu de 2 licenças não remuneradas para tratar de interesse particular. Foi o máximo, né? E de repente ele pede exoneração e anos depois ele reingressa. Está lá o Bob novamente como servidor municipal de Indaiatuba. Então o que acontece? Você pode requerer até mais 2, tá? Como se zerasse. Zera. Como se não? Zera. E na seção 7, dá licença, prêmio por assiduidade. Eita, isso aqui é bom, hein? Isso é um incentivo para o servidor. Ele recebe aqui, ó, um descanso merecido, vamos dizer assim, né? Seção 7ª. 95. Então, prêmio por assiduidade. 95. O servidor efetivo terá direito à licença de 45 dias por quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício no serviço público, exclusivamente no município de Indaiatuba, com todos os direitos e vantagens do cargo efetivo de que é titular. Então, essa licença que ele vai perceber, né? Depois de passados 5 anos
de efetivo exercício a cada 5 anos, ele pode sair com essa licença de 45 dias. Veja que bacana. Que é o prêmio por assiduidade, sendo remunerado normalmente. O período em que os servidores tiverem gozo de licença prêmio, a famosa licença prêmio. Prêmio por assiduidade, famosa licença prêmio. A licença prêmio poderá ser gozada por... vamos ler o parágrafo primeiro de novo. O período em que os servidores tiverem gozo da licença prêmio será considerado como de efetivo exercício para os efeitos legais observados disposto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 107º desta lei complementar. E aí que está, né? Vamos ver onde está esse artigo aí, 107. E ele fala dos parágrafos 4 e 5 do artigo 107, que está escrito lá, no parágrafo 4º. A lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira dos servidores públicos municipais disporá sobre os efeitos do tempo de serviço para fins de promoção e demais formas de evolução na carreira. Legal. Promoção, né? E evolução na carreira. O disposto nesse artigo não se aplica para fins de concessão de gratificação de produtividade especial, gratificação de produção e aperfeiçoamento profissional, GPAP, de magistério, estágio probatório, férias, licença prêmio, auxílio alimentação ou outros benefícios legais, para os quais deverão ser obedecidos os critérios próprios definidos nesta lei complementar. Certo. Ok. Então, estamos falando aqui dos afastamentos no artigo 107 também. E a licença prêmio poderá ser gozada por inteiro ou em até 3 períodos, nenhum deles inferior a 15 dias, devendo para esse fim o servidor, no requerimento em que pedir a licença, fazer expressa menção do número de dias que pretende gozar. Então, essa licença prêmio de 45 dias, vamos anotar aqui, 45 dias, ela não necessariamente precisa ser consecutiva. Então vamos lá. Ela pode ser consecutiva. Consecutivos, vamos dizer assim. Ou ela poderá ser dividida em até 3 períodos. Divisível por 3. Nenhum inferior a 15 dias, tá? Maior ou igual a 15 dias. Então, 3 de 15 já dá 45. Ou, vamos por aí, uma de 15 e outra de 30, né? Menor ou igual a 3, tá? Pode ser dividido em 2 também. Porque ele diz a preposição até 3 períodos, nenhum deles inferior a 15. 96. O período aquisitivo será interrompido se o servidor tiver cumprido pena de suspensão, gozado de licença para tratar de interesse particular ou para serviço militar, gozado de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família ou faltado ao serviço por motivo de doença por mais de 60 dias consecutivos ou não. Gozado de licença para tratamento de saúde em razão de acidente em serviço ou doença ocupacional por mais de 180 dias consecutivos ou não. Tá. Cometidos por mais de 30 faltas abonadas, justificados ou injustificados por qualquer motivo consecutivos ou não, excluindo-se por motivo de doença, e a falta legal de que trata o Estatuto do Magistério Público Municipal. Faltado justificadamente ao serviço por mais de 6 dias consecutivos ou não. Então, temos várias hipóteses, cada um carregando um peso específico,
Mas a lógica deste artigo é a não acumulação de licenças, né? Então, sofreu uma suspensão, perdeu a licença prêmio, né? Pediu uma licença para tratamento de interesse particular, ou se não para serviço militar, também perde a licença prêmio. Bob aqui gozou a licença para tratamento de saúde, perdeu. Por motivo de doença de pessoa da família, ou faltado ao serviço por motivo de doença por mais de 60 dias, todas as suas licenças, hein? Lembra lá do tratamento de saúde, ó. Né? E do doença de pessoa da família. Então, perde, né? Ou falta por motivo de saúde superior a 60 dias. Quarto, gozado de licença para tratamento de saúde em razão de acidente em serviço ou doença ocupacional por mais de 180 dias consecutivos ou não. Licença de tratamento de saúde em caso de doença ocupacional ou acidente em serviço. Cometido mais de 30 faltas abonadas justificadas ou injustificadas por qualquer motivo, consecutivas ou não. Então, mais de 30 faltas abonadas, certo? Qualquer motivos consecutivos ou não, excluindo por motivo de doença e a falta legal de que trata o Estatuto do Magistério Público Municipal. Faltas injustificadas por mais de 6 dias consecutivos ou não. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º deste artigo, o servidor titular do cargo efetivo da carreira da Guarda Civil de Indaiatuba só perderá o direito à licença prêmio se tiver sofrido penas de suspensão durante esse período que somem mais de 10 dias ou tiver sofrido apenas de multas equivalentes a mais de 10 dias de serviço. Então, inciso 1º desse artigo, pena de suspensão, né? Servidor titular de cargo efetivo de carreira da Guarda Civil de Indaiatuba. E aí, pessoal da Segurança Pública. Pessoal da Segurança Pública, isso é para vocês, hein? Estamos falando de pena de suspensão. Quando é que o Guarda Civil perde o direito à licença prêmio, hein? Se tiver sofrido essa suspensão durante esse período que some mais de 10 dias. Ou multas equivalentes a 10 dias. Então, Guarda Civil, lembre-se que você perde licença prêmio quando falar aí em suspensão. Vou colocar aqui de verde. Penas de suspensão superiores a 10 dias. Na hipótese do parágrafo 1º, somam-se as penas de suspensão às penas de multa. Então, e vai acumulando aqui penas de suspensão com pena de multa. Na hipótese do inciso 3º deste artigo, somam-se os períodos de licença às ausências por motivos de saúde. Então, talvez ele esqueceu de colocar no inciso 3º, né? Os períodos de licença às ausências por motivo de saúde. Tá. Inciso 3º fala sobre a licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença da família, né? Por mais de 60 dias consecutivos ou não. Então, somadas aí as ausências por motivo de saúde. O servidor que incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do caput desse artigo terá assegurado o reinício de contagem em seu período aquisitivo a partir do dia seguinte à cassação nas condições que originaram a interrupção. Reinício de contagem de seu período.
E a partir do dia seguinte, a sessão das condições que originaram a interrupção. Parágrafo 15. Para os fins previstos no parágrafo 4º, considera-se a data da conversão da pena de suspensão em multa. Data da conversão da pena de suspensão em multa. Então, o servidor ele pode ser suspenso, mas, de repente, ao invés de ser suspenso, ele pode simplesmente pagar uma multa. Então, se inicialmente ele foi suspenso e depois o restante ele vai pagar em pecúnia, vamos dizer assim, então ele cessa aí a contagem, certo? Artigo 97. A concessão da licença-prêmio será processada e formalizada pelo órgão de recursos humanos depois de verificada se foram satisfeitos todos. Vai puxar o seu histórico, requisitos legalmente exigidos e se a respeito do pedido se manifestou favoravelmente quanto à oportunidade o superior imediato do servidor. Então, depende de um sim do seu superior e ainda de puxar o seu histórico, certo? E deixa eu ver aqui. Vamos colocar outro fundo. Pronto. A licença-prêmio será decidido no prazo máximo de 40 dias contados da autuação do requerimento ou a data do término do período aquisitivo ser posterior ao pedido. Ixi, a música é forte, né? Então, qual que é o prazo que a administração tem a partir do requerimento? Máximo de 40 dias. Ou da data do término do período aquisitivo, certo? Então, foi lá o servidor e requeriu a licença-prêmio, tem 40 dias. Ou se não, teve o dia, por exemplo, dia 20 de dezembro. Completou o quinquênio, os 5 anos de exercício, né? Mesmo que o servidor não tenha requerido, aí vai lá e começa a contar esse prazo para a avaliação de toda essa documentação. Então, concessão, pedido mais ou menos 40 dias. Menor ou igual a 40 dias, é melhor, né? Ou vencimento do quinquênio menor ou igual a 40 dias também. O servidor, sob pena de indeferimento do pedido, aguardará em exercício a expedição do ato de concessão da licença, iniciando o gozo no prazo de 10 dias da ciência do ato. Então, não é pedir ou terminar o quinquênio e já sair, né? Já sair usufruindo dessa licença, não. Eu ia falar outra palavra, mas ia ficar estranho. No prazo de 10 dias da ciência do ato, certo? O gozo dessa licença pode acontecer em até 10 dias da ciência do ato, certo? Então ele fez o pedido, passou os 40, e ainda tem 10 dias para começar a usufruir desse direito. 98. Então vamos com o gozo após o ato. Ixi, ficou bem estranho isso aqui, mas
Vamos lá. Gozo após o ato de concessão. Vamos deixar mais formal aqui. Gozo Então, até 10 dias. Tá bom? Vamos ficar atento aos prazos. Aqui eu faço questão de anotar aqui do lado. É facultado ao servidor optar, mediante requerimento expresso e retratável, pelo gozo integral da licença pelo período fixado no caput do artigo 95, observada a faculdade de faccionamento previstas no parágrafo 2º do requerimento do referido dispositivo. Tá, então, gozo integral. Conversão em pecúnia. Ou ele usufrui, né, dos seus 45 dias, mas também ele pode converter em dinheiro. Percebendo a importância única do prêmio correspondente a 3 vezes o menor valor da tabela de vencimento do quadro de pessoal da prefeitura. Entendi. Então, esse servidor já provavelmente já progrediu na carreira, só que a remuneração que ele vai receber, se ele não tirar em dinheiro, vai ser 3 vezes a remuneração, a menor vencimento, tá? Presente no quadro de pessoal da prefeitura. Pelo gozo parcial de no mínimo 30 e o recebimento em pecúnia do valor estabelecido no inciso 2º, proporcionalmente ao período remanescente. Então, gozo parcial. Ou ele vai ficar os 45 dias, né? Ou se não, ele transforma tudo em dinheiro, ou se não, ele fica parcialmente usufruindo desse tempo de licença, ou se não, e parcialmente, sendo esse tempo no mínimo 30 dias, né? Pode ser 30, 31, e esses outros restantes você vai multiplicar aí proporcionalmente ao seu menor vencimento, 3 vezes o menor vencimento. É isso que está dizendo aqui, certo? E vamos falar aqui da remuneração, né? Três vezes o menor vencimento. Deixa eu colocar aqui. Né? Então, e o gozo parcial? Então, formas. Vou colocar dessas formas. Ou ele leva 45 dias, ou ele leva em dinheiro, né? Ou ele leva parcial. Maior ou igual a 30 dias, né? Mais o din-din. Isso aqui fica feio assim, né? Vou colocar de uma forma mais profissional aqui, ó. Uou! O inciso do gozo da licença-prêmio ou sua conversão na forma do artigo 98 deverá ocorrer até o final do período aquisitivo subsequente, sob pena de automaticamente convertido em pecúnia. Então, passou 5 anos e o servidor ele não requereu, né? O servidor ele foi lá e não requereu de jeito nenhum a sua licença-prêmio. O que acontece? Chegou o 8º, o 9º, no 10º já está vencendo o segundo quinquênio, não é mesmo? Então o que acontece? Ele perde esse direito? Não. Se ele não usufruir, automaticamente vai ser convertido em pecúnia. Achei bem bacana isso aí, né? A administração não deu uma despertinha para seu servidor, ele vai usufruir sim. Parabéns a ele, né?
Parágrafo 2º. A licença já adquirida será obrigatoriamente convertida em pecúnia nos casos de exoneração, demissão ou falecimento do servidor, bem como na hipótese de não ser gozada antes da concessão de aposentadoria, observado o disposto no... Isso aqui é bem lógico, né? Ou seja, ele não pode mais exercer o seu cargo, as atividades do seu cargo. Então, de que vale para ele concessão de dias fora do serviço? A única forma de retribuir esse servidor mediante a pecúnia. 99. Aplica-se o disposto nos parágrafos 3º e 5º do artigo 50 desta lei complementar a remuneração paga durante o período de gozo da licença prêmio. Então, vamos lá ver ali o que tem neste tal artigo 50. Espero conseguir chegar bem rápido nesse artigo 50, né? Não vou mostrar para vocês, tá? Porque fica mais rápido por aqui. E ele está falando no artigo 50, o parágrafo 3º e 5º. Vamos ler? Terceiro, sempre são os maiores. As parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho e outras gratificações de natureza temporária, em especial a gratificação de prestação de serviço extraordinário, gratificação de função, gratificação de produtividade ou a diferença de remuneração decorrente do exercício temporário de cargo ou função de remuneração superior, salvo quando houver ocorrido incorporação na forma do artigo 52, serão apurados pela média dos últimos 12 meses, imediatamente anteriores aos meses que ocorrer a concessão da licença remunerada ou disponibilidade. Então, parcelas remuneratórias apuradas em relação à média dos últimos 12 meses, certo? Esse é o valor da remuneração. E no parágrafo 5º do artigo 50, hein? O disposto no parágrafo 3º aplica-se às hipóteses de remuneração calculada por hora trabalhada por plantões ou alteração de jornada de trabalho a pedido do servidor, salvo para cálculo de remuneração de férias na forma desta lei complementar. Então, se tem ali, no caso de remuneração calculada por hora, ou plantões, ou alteração de jornada de trabalho, né, também aplica-se esta forma de cálculo da média dos últimos 12 meses. Então esta é a forma de remuneração, né, do gozo da licença prêmio, né? Pega os últimos 12 meses, faz a média e essa vai ser a remuneração que você vai usufruir durante os seus 45 dias, né, de forma proporcional, claro, os 45 dias. E entramos no capítulo 5. Só que, como já estamos aqui há algum tempo, eu vou dar uma pausa e continuamos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Esse serviço aqui é totalmente gratuito, mas o seu like auxilia muitíssimamente. Também inscreva-se, compartilhe, deixe aqui o seu comentário que eu vou avaliar com carinho o que é que você está dizendo, tá bom? E um grande abraço e até a próxima!